Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, um programa do Ictus Podcast. Se você não sabe ainda, estamos lendo a Biblioteca Mágica de Bibi Bowken. Esse é o nosso terceiro dia de leitura. Hoje vamos da página 79 até a 112. Mas antes, aquele recadinho de sempre. Se você não conhece ainda o Clube Ictus, nós temos clubes tanto infantis quanto adultos. Infantis partindo dos 3 anos, seguindo até os 17. E aí o plano adulto, que, enfim, livros adultos. Você pode conhecer tudo que a gente tem no site clubeictus.com.br e lá a gente explica então o que são esses kits, como funciona e seja associado nosso, receba esses kits. Esse livro que a gente está lendo já foi enviado no plano Golfinho. Uma coisa que eu sempre falo com a Carol, a gente se orgulha muito dos livros que a gente já mandou. Sim. Aliás, eu já fui falando da Carol e eu nem apresentei, né? Estou aqui com a Carol e com o Lucas. Tudo bem, Carol? Olá, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Lucas? Tudo. É um prazer estar mais uma vez, estamos aí na metade da história. Eu sou a Carol Simão, mas você já me conhece, né? Acho que eu nem preciso mais ser apresentada. Tá sendo muito legal ler esse livro. Eu acho chovendo molhado, né? Falar que a gente tá gostando, né? A gente tá gostando pra caramba. E ainda mais porque a gente tem um convidado mais que especial que tá acompanhando aqui a gravação, que é o Lucas. Muito obrigada, Lucas, pela sua presença. Uma coisa que eu tô gostando, Carol, é a gente ter mesclado um livro pesadão, assim, cansativo até de ler, como foi o Grande Sertão Veredas, com um livro mais light, mais sossegado, e isso fica de dica pra gente mesmo, né? Pra qualquer pessoa que vai ler. Tem gente que tem o costume de ler vários livros ao mesmo tempo, então sempre tenta balancear um livro mais leve, um livro mais pesado, pra te puxar um pouco. Essa ideia é sempre bem-vinda. E acho que a gente tá realmente precisando de um livro pra descansar um pouco. Sim, verdade, concordo. Bom, então a gente viu no episódio anterior que a Berit terminou falando que tá se achando como uma peça num jogo, né? E ela começou a se preocupar com isso, porque o que começou como uma investigação bobinha tá se mostrando algo muito complicado, né? Complexo. Uhum. Ele começa a suspeitar que então, além da Bibi Bowken, do Bressane e do Smailo, o professor e a esposa do professor também estão de alguma forma envolvidas na história. Isso porque eles vieram com uma conversinha muito fiada pra cima dele, né? Eles não, né? O próprio professor. Convidou ele pra ir até a casa dele. Isso, ele tá estranhamente interessado na viagem que o Nils fez pra Roma. O que faz com que ele fique desconfiado de alguma coisa. Bom, o Nils vai até a casa dele lá e ele tem um papo muito estranho sobre livros e sobre coisas relacionadas a livros. E aí o Nils termina essa carta falando pra Berit. Eu acho que você tem razão. Eu acho que nós realmente somos peões desse jogo e eu também comecei a me preocupar agora, né? Mas a gente pode tentar assumir o controle desse jogo e jogar com os outros, né? Mas, enfim, eles nem sabem, na verdade, o que tá acontecendo, né? Ele sai da casa do professor e o Smile aparece logo na sequência. É verdade. O que ainda confirma ainda mais a teoria de que esses 5 personagens, né, a Bibi e a galera lá, numa coisa aí mirabolante. E aí ele fala pra Berit fazer uma coisa. Eu proponho que você volte ao ponto de partida, a cabana Flatbree, onde vimos Bibi Bowken pela primeira vez. Leia o livro de visitas, procure os nomes de Brum e Bressane, talvez você encontre algum código secreto ou uma mensagem que possa abrir uma brecha no nevoeiro, pois eu estou tateando no escuro. Por enquanto não tenho nenhuma teoria na gaveta, mas sei que estou ficando furioso e que quero aproveitar essa raiva. Nils. E aí vai ser bem interessante essa busca aí no livro de visitas, que foi onde começou o livro, né? Que eles fizeram aquele poeminha lá, lembra? Do Coca-Cola lá. Isso mesmo. E aí tem a carta de volta, né? A Berit começa, eu não entendi muito bem porque que... Aliás, não me leve a mal, mas tenho que admitir que não entendi essa de você, de repente, ser convidado pelos... a família aí do seu professor, né? Pra assistir esse curso aí de preparação de escritores, mas tudo bem, né? Enfim. E aí ela fala, né, que ela vai com a mãe dela até a cabana, né? Na verdade, assim, ela não vai, ela tá se preparando pra ir, né? Ela fala, arrumei minha mochila no instante e pus o pé na estrada. Minha mãe me levou de carro até
um lugar aí, né? O E-Garden, sei lá o que é. É uma subida cansativa, mas o esforço é recompensado no momento em que você chega à geleira. Isso eu acho muito fantástico, né? Que enquanto nós vamos em parques e em shoppings, algumas pessoas têm a oportunidade, que isso é sensacional. E eles devem ficar com inveja dos nossos parques aqui, porque lá não tem grama quase. Lá é frio. É, verdade. E aí ela fala, tô aqui na cabana, tô cansada, porque, né, afinal de contas eu tô a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Ela acha o livro, e olha que interessante. Estivemos aqui na quarta-feira, dia 12 de julho, e Bibi Bolkin escreveu seu maldito nome bem embaixo das nossas assinaturas. Mas nosso poema desapareceu, Nils. Alguém arrancou exatamente essa página do livro de visitas. Por quê? Não era bom o suficiente? Ou será que existe gente que se sente ameaçada pela imaginação das crianças? E aí ela lembra o poema de cabeça, tanto que coloca aqui no caderno. Ela descobre que no dia 15 de julho, o Mário Bressani foi até essa cabana e escreveu lá o nome dele. E outra, né? Que a Bibi Bolkin também estava junto ali. Então os dois se encontraram ali. O Nils tinha falado pra Berit procurar uma biblioteca lá nesse local aí, na cabana. Porque falou, bom, se não tá na casa dela, em algum lugar tá. E aí a Berit procura. Ele falou, ó, não tem biblioteca nenhuma aqui, já procurei em todo lugar. Aí surge a teoria, eu acho que a Bibi Bolkin enterra os seus livros em algum lugar em Jarlen, não é possível, né? A gente tem que achar essa biblioteca e temos que achar antes do Smile. E ela vem com uma teoria bem bobinha, né? Ela põe aqui. Agora estou vendo mais uma coisa. O primeiro grupo principal de Dewey se chama 010 Bibliografia. E Bibi Bolkin é uma autêntica bibliógrafa. Fonte, Siri. Se em toda a Noruega existisse apenas uma bibliógrafa, teria que ser você. A cabana Flatbury, onde encontramos diversas pistas, fica exatamente 1.000 metros acima do nível do mar. E a casa de Bibi Bolkin fica exatamente 10 metros acima do nível do mar. De 10 a 1.000. Exatamente como no sistema de Dewey. Isso pode ser uma pista? Não sei, não sei. Que viajada, né? Mas é bem cabeça de criança, muito legal de ver. É. Ó, os PS eu marquei aqui que são importantes, pelo menos na minha cabeça, tá? PS1 dela, já não gosto tanto da foto da capa do livro. É o Fjord Sogni, não é? Quando eu estava descendo a cabana de Flatbury, de repente me lembrei de uma coisa que Siri escreveu naquela carta misteriosa de Roma. Na capa havia uma foto de umas montanhas muito altas. E eu já tinha previsto isso, não sei se você se lembra disso. O segundo, talvez Bibi Bolkin e Bressani, o Smile, a família Brum pertençam todos a uma seita que pretende dominar o mundo. Mais uma vez aquelas coisas infantis, né? Talvez o seu objetivo seja controlar todas as crianças do planeta. Já ouvi falar de seitas malucas que tentam doutrinar crianças e adolescentes. E aí a outra é um poeminha, né? Bonitinho. É aqueles que você lê, não entende nada, e aí ela explica de novo, né? O poema é quem diz A, disse A. Porque o Nils tinha falado pra ela, não, a gente já falou A, agora a gente tem que falar o B. E aí ela responde, ó, não, a gente só falou A, não quer dizer nada. Lembranças B. Muito bom, muito bom. O Nils responde a carta dela, né? E eu acho muito legal que eles têm essa mania de ler bastante, né? Então ele fala, você já leu As Bruxas de Roald Dahl? Não leia, o seu coração vai querer sair pela boca. De tanto medo, né? Eu já li livros que eu realmente fiquei assustadíssima depois da leitura. E aí o Nils pega essa teoria de que talvez eles pertençam a uma seita e fala, acho que eles podem pertencer a uma seita de bruxas, será que eles são bruxos? Será que eles podem, em vez de nos transformar em ratos, eles querem roubar nossos pensamentos e substituí-los pelos deles, né? E imagine que Bibi Bolkin construiu uma biblioteca mágica sob o gelo. Uma biblioteca que ela preencha com os nossos pensamentos. Aí eles estão aí viajando na maionese, né? Porque lógico. Acho que eles nem têm mais, né? Mas aí vem o caso do professor, que é bem interessante, né? De novo o professor procura ele no recreio. E... esse professor com certeza tem alguma coisa a ver com a história, né? E aí, Nils, o que mistérios estão escondidos na sua mochila? Porque ele tava com o caderno de cartas dentro da mochila. Aí o Nils congela ali, né? Aí, enfim, rola uma conversa lá, ele dá uma enrolada falando que é o lanche e tal. Tem certeza de que é só isso? Enfim, o professor tá tentando de novo jogar um verde em cima dele pra ver se sai alguma coisa ali. E aí ele fala pra prima, continua com suas investigações, Berit. Ultimamente é você quem tem tido as ideias mais inteligentes. Eu sou apenas um confuso
News. Isso E aí. aí sempre tem os PS, né? Isso. E dessa vez não teve muito a acrescentar, né? É a criança levando a imaginação longe. É só isso. É. Bom, a Berit então responde o Neil, agora é uma carta um pouquinho maior, mas ela vem com uma teoria que vai ser bem importante para a história, né? Ela começa a contar de um caso de quando inauguraram o grande túnel de Fjarland, que aconteceu em 86. Isso. E ela começa a pesquisar isso e descobre que quem estava lá, o ex-presidente dos Estados Unidos, é isso? A cidade inteira estava em polvorosa, havia moradores, policiais, jornalistas por toda parte. Afinal, quem inauguraria o túnel era o vice-presidente dos Estados Unidos. Mas eu também estava lá, ela falou. Consultamos no livro de hóspedes do dia da inauguração e eu achei o meu nome ao lado do de muitas outras celebridades. Ó. E aí, adivinha quem que estava nessa festividade também? Bibi Booking. Isso mesmo, Bibi Booking estava lá. E ela conhecia o ex-vice-presidente, né? O Walter Mondale. Ela ficou do lado dele, cochichando segredinhos no seu ouvido o tempo todo. Isso, e aí começam a colocar mais pessoas na lista de suspeitos aí desse, sei lá Será o que vai a ser. cidade, ela tem o nome de Mondale também por causa do Walter Mondale? Ó, quem sabe, hein? Não sei. Pode ser. E aí tem toda a história de como construíram, né? Que em 75 o parlamento finalmente aprovou a construção de uma autoestrada, né? Em 76 foi aprovada a construção da estrada via Skye, porque afinal de contas é uma geleira, né? E são muitas montanhas ali onde eles moram, então o homem teve que ir entrando aos poucos, né? Escavando, né? Ela relata aqui, ela faz uma cópia de um folheto do Departamento Nacional de Estradas e coloca tudo que foi acontecendo. E ela mesmo fala pro Nils, ó, essa parte é chata, Nils, mas é importante. Tanto que depois dessa situação ela fala, você ainda está aí, Nils? Já perdeu o fio da meada? Mas aí o que ela quer destacar é que o túnel de Fjarland passa embaixo da geleira de Jostendal. Não importa o nome. Uhum. Não parece a oportunidade ideal para construir uma biblioteca secreta? Uma biblioteca dessas pode sobreviver até o dia do juízo final, ela pensa, né? Embaixo dessa geleira. Esse dia do juízo final é alguma referência de alguma coisa? É o juízo final da Bíblia. Tipo, vai até o fim do mundo e ela não vai se perder ali. Exato. E aí, exatamente 5 anos após a inauguração do túnel em Fjarland, houve outra inauguração. Nesse dia foi aberto o Museu Norueguês das Geleiras. E Bibi Booking também estava aqui na inauguração desse museu. E esse daí foi com a presença da rainha Sônia. Então a Bibi Booking, ela tá super bem relacionada aí dentro de alguma coisa. Alguns meses depois disso, dessa segunda inauguração aí, a senhora Livros, né, a Bibi Booking, comprou a Casa Amarela em Mondal. E aí a Berit fala, você tá prestando atenção? Eu vou dar uma resumida. Até agora estão implicadas no caso as seguintes instâncias. Uma bibliógrafa de fama mundial, um ex-vice-presidente dos Estados Unidos, a Casa Real norueguesa, o parlamento, um misterioso livreiro italiano, um cabeça de ovo que aparece em todos os lugares, que é o Smile, o Departamento Nacional de Estradas, o hotel mais aconchegante do mundo, que é onde a mãe dela trabalha, o túnel, né, que foi inaugurado em 86, e o museu, que foi inaugurado em 91. Além disso, tem a geleira, que é a maior geleira da Europa. Tudo isso aí, de alguma forma, está interligado e eles precisam saber como. É, na cabeça deles, né, de crianças. Vamos ver se tá mesmo, né? Uhum. Lembranças do To Be or Not To Be, Berit. Essas brincadeiras são as mais legais ali. Rich. É o sobrenome dela. E ela termina a carta falando, Psiu, agora está acontecendo uma coisa, lá vem Bibi Booking. Agora ela está na escada da entrada do hotel. Vou sair pelos fundos. Mas você ainda vai ter notícias minhas. Cuide bem do livro de cartas. E aí tem a resposta então do Nils. Ele vê de novo o Smile agora numa livraria lá, né? É. Só que agora ele tá em vantagem, porque não é o Smile que tá seguindo ele. É ele que descobriu lá e o Smile não viu que ele tava lá. E aí então invertem-se os papéis e o Nils começa a segui-lo. E aí ele descobre que o Smile vai se encontrar com uma escritora chamada Astrid Lindgren. E ele fala, que estranho, né? Por que será que ele vai encontrar com uma escritora, né? Ele faz uma proposta para essa escritora, né? O Nils consegue ouvir que proposta é essa, né? E aí no final ele só vê que ela sacode a cabeça de modo negativo, né? E se levanta. E eles estavam bem tão próximos do Nils que ele podia até tocar ela, né? Não, acho que não posso fazer isso. Receio
que não seja a minha especialidade. E vai embora. E o Ismael vai atrás dela. Espera, Astrid, nós poderíamos pelo menos discutir. Mas não acontece muita coisa. Mas ele não conseguiu sacar o que raios é, né? Isso, mas ele vê que tinha um envelope na mesa onde eles estavam, né? Uhum. E ele ainda fala assim, sabe o que estava escrito nesse envelope? Não, é claro que você não sabe. No canto superior esquerdo tinha um carimbo com os dizeres Children's Amusement Consult. Embaixo do carimbo estava escrito com caneta hidrográfica a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkestein. Que loucura, né, gente? Nossa, muito legal. E aí, o que o Nils faz, como uma criança de 12 anos que encontrou um envelope que vai talvez responder as perguntas? Corre pra casa. Rouba o envelope, né? E corre pra casa com o Corre pra envelope. casa com o Isso. envelope. E o que tinha dentro dessa carta aí, desse envelope? Tinha um roteiro meio que de um filme. Lembra que o Ismael ele quis trocar por um filme, né, o livro? E aqui tem um roteiro onde os personagens são quem? Nils e Berit. O que é bem bizarro, né? E tem algumas cenas, e aí tem as cenas aqui sendo explicadas, com diálogos, tudo bem feitinho, né? Uma cena dos dois entrando na casa da bruxa dos livros. Isso. Ele descobre isso e ele fica desesperado, né? Era só isso, Berit. Tudo indica que se trata do começo de um vídeo sobre nós dois. E ele assina como Nils, o ladrão. O que eu faço agora, né? Socorro, perigo, SOS. E aí tem então a resposta da Berit. Querido Nils, você precisa vir o mais rápido possível para Fjarland. Eu imploro, Nils, por favor. E aí ela conta o que aconteceu. Que ela tinha ido visitar o tal do túnel lá da geleira, porque ela ficou encafifada com aquela ideia dela de que podia ter uma biblioteca ali embaixo. Eu achei sensacional esse capítulo, sensacional. É muito legal, mas acho que de tudo é a coisa mais surreal que a gente podia pensar, né? Que uma menina de 13 anos, sendo que, né, de tudo que a gente tá lendo, esse pra mim é a parte mais surreal, né? Uhum. Ela se depara com uma porta, né, nesse túnel e tal, e ela fala, eu tinha levado uma lanterna, e como naquele momento não passava nenhum carro no túnel, acendi a lanterna e foquei uma espécie de fechadura com código, um disco metálico e tal. E aí o que eu achei interessante é que, sem pensar, ela girou o disco numa sequência de números, né? 58, 55, 85. E ela falou que tinha a ideia de que esse número estava certo na cabeça dela já, né? É como se ela já tivesse premonição disso. Isso, se vocês se lembrarem, era o número da caixa postal da Bibi Bolkestein. Ah, eu fiquei tentando lembrar de onde que vinha esse número e eu não lembrei. Que bom que você lembrou. E aí, interessante... Abriu, né, a porta, ela atravessa essa porta, corta fogo e, gente, eu nunca faria isso, porque ela entrou, como é que ela vai sair, né? Ela tá atrás das pistas dela ali. Mas, ó, ela mesmo pensa, agora eu estou presa dentro da montanha, embaixo da geleira. E agora eu não posso mais ir em frente, nem voltar para trás, nem entrar, nem sair. Ah, então eu tenho que continuar. Isso, mas ela acha uma chavezinha num lugar lá, consegue abrir a segunda porta, entra... E, tcharam, ela tá? Na Biblioteca Mágica de Bibi Bolkestein. Ela descobre uma biblioteca mágica embaixo da geleira, justamente como ela tinha imaginado, né? Como tá tudo escuro, ela não acha interruptor nenhum, ela começa a iluminar com a lanterna dela e ela acha uma plaquinha que tá escrito, não é para todo mundo. E aí essa plaquinha tá falando que ela pertencia a um grupo de poucos eleitos que tinham acesso àquele salão sagrado, mas que ela tinha que ter cuidado, né? E ela não sabia quem tinha posto todos aqueles livros ali, mas sabia que uma certa pessoa estava envolvida, né? Obviamente, claro. né? O que eu achei sensacional dessa biblioteca é que ela parece que é infinita. E ela tem vários salões interligados, no chão de cada uma estava escrito... o nome de um país, e aí a gente percebe que cada salão, então, tem os livros de um país diferente. Isso. Então tem Egito, Mesopotâmia, E olha que tem, né? acho que mais de 200 países. Eu não sei se tem 200 países, mas deve ser perto disso mesmo. O impressionante é que, pra mim, pelo menos, claramente é uma biblioteca com todos os livros do mundo. Uhum. Mas o engraçado, e isso depois ela olha, é que para todos os livros que ela aponta a lanterna, não são títulos inéditos para ela, são títulos que em algum momento ela já teve contato, já né? conheceu. Isso. Então aparece o Goethe, aparece Shakespeare,
Shakespeare, C.S. Lewis, os Green, né? O A. Minor, que é o autor do Ursinho Pooh, né? Que já foi mencionado no livro Que já foi aqui, mencionado pelo News. Isso. E ela fala, porque eu sempre iluminava livros dos quais, por acaso, já tinha ouvido falar. Isso começou a deixar ela meio preocupada, mas ela não ficou com medo. Ela simplesmente estava alegre, aliviada, né? E ela ficou andando de uma sala para outra, até que ela pegou um livro, abriu numa página qualquer e leu um poeminha, né? Que é A Formiga. Ela se espantou, não pelo poema em si, mas porque é como se eu tivesse me queimado. Ela fala, eu já conhecia esse poema. Então, tudo que ela interage ali, mesmo ela sendo uma criança de 13 anos, são coisas que ela já viu. É muito louco essa parte, muito legal. E aí, ela se depara com a Bibi Bolkin, entrando na sala que ela estava, olhando para ela, sorrindo, né, e falando, é você! Ela se aproximou da Berit com passos longos e enérgicos e disse, você me enganou de novo, Berit. Eu não estou gostando nada disso. E aí, o que a gente descobre? Que era tudo um sonho. Que bizarro, né, gente? Antes disso, eles vão numa sala que no chão estava escrito livros a serem publicados. E tinha 2 livros lá. Um era Esqueletos Não Enterram Ossos, que foi o título daquele livro que ia ser lançado do autor que ela conheceu, que a Berit conheceu. E o outro era a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, que eles já sabem que é um livro que vai ser publicado ainda. E ela fala pro Nils, vem pra cá, por favor, a gente tem que descobrir isso junto do que tá acontecendo. E aí eles vão ter as férias de outono, né? E ela fala, vem pra cá, vamos descobrir isso. É engraçado que tem um livro que chama Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin dentro da Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin real. Verdade. Isso é uma metalinguagem, ó, que legal. E aí o Nils responde, né? O que vai acontecer, Lu? O Nils vai ir pra Fisherland. E esse aqui é um capítulo meio tenso, é o nosso último capítulo de hoje. Porque quando ele tá indo pra lá, ele fala, eu vou pra aí e eu vou escrever, né? Mas eu acho que eu vou chegar antes do livro, mesmo assim eu vou escrever. E aí então ele começa a relatar como é que foi a viagem de trem, porque ele ia pegar um trem pra depois pegar um barco, é isso, né? Isso, exato. E aí a viagem de trem, então ele tá relatando aqui na agenda deles. Comecei a andar pelo corredor, procurando um lugar para sentar em alguma cabine, e no vagão seguinte tinha uma cabine de fumantes. Olhei pela porta de vidro e pulei para trás com tanta força que quase quebrei a janela do corredor. Por quê? Quem que tava lá? O Smile. Claro que é o Smile, né? E aí, de novo, o Nils se vê naquela situação invertida, porque aparentemente o Smile não viu que ele estava, ou que não viu que ele estava, ou pelo menos não viu que o Nils estava vendo ele ali. Não é possível, ele tinha uma missão, ele estava viajando nesse trem aí, não sei se ele tá indo atrás de mim, ou se ele também tá indo lá por algum motivo, pra Fisherland. E aí o Nils entra então em modo furtivo aí, em modo de espião, e o Nils agora se sente então no controle de toda a situação. Ele descobre qual era a cabine que o Smile tava, não é hospedado, né? Ele tava viajando. Isso, qual que era a cabine dele. E aí numa hora em que o cara tá fora, ele vai lá e entra na cabine, descobre que não tem mais ninguém na cabine, que bom, né? Porque ele vai poder pegar lá. E aí nos lençóis desarrumados tinha um bilhete. Marcos, tire seus dedos de Fisherland. Tenha um pouco de paciência e deixe as coisas por minha conta. Bibi. E aí ele descobre então que ele chama Marcos, descobre que ele conhece a Bibi e que os dois estão meio tretando por algum motivo aí. E aí achei muito engraçado que, terminando a carta, quase no fim ele fala, eu tenho a sensação de que estamos nos aproximando do último capítulo desse mistério. E não sei muito bem se vamos achar esse capítulo muito divertido. Ele voltou para a cabine dele, adormeceu. Quando ele acordou, ele foi na verdade acordado pelo cobrador, né, avisando, chegamos. Arrumou as malas dele, né? E aí ele ainda fala, eu tinha esquecido o livro de Astrid na cabine do Smile. Então, a gente não tinha comentado, mas o Nils tinha levado um livro da Astrid, que era aquela escritora que o Smile tentou conversar. E eram Os Irmãos do Coração de Leão. Quando ele entrou na cabine do Smiles, né, o Marcos, ele acabou esquecendo o livro lá. Ele ainda fala assim, pegá-lo de volta era totalmente impossível. Ele teria que ficar onde estava. Um pouco de boa literatura não ia fazer mal ao Smile, né? E aí encerra o nosso trecho e encerra também essa sessão de cartas do livro. Então o Nils escreve, agora estou aqui sentado aqui em Flan e a paisagem está coberta por uma névoa.
Embora eu esteja com medo, estou feliz com a ideia de que logo estaremos juntos. No momento, estou até bem tranquilo. Aqui é tão silencioso, como se nada perigoso pudesse acontecer. Mas agora estou ouvindo passos. Parece que tem alguém se aproximando. É o Smile. Os bobões caíram como 2 patinhos. E está chegando o momento da verdade. Compor em Sabon 12-14 pontos, News. E Berkeley Old Styles 12-14 pontos, Bellet. MBH. Eita, e aí acabou. Parece que o Nils foi pego. Esse último trechinho aí tá numa outra fonte, então claramente foi o próprio Marcos que escreveu. Esse MBH deve ser Marcos alguma coisa. E sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Chegamos então ao fim do 3º dia de leitura. E já que o final da primeira parte foi tão curioso, ouça o próximo episódio. Isso aí, fica com a gente então. Mais 2 episódios a gente termina o livro. E tá sendo bem legal a experiência de gravar com vocês, de gravar com meu filho. Espero que a gente termine legal esse livro. Até amanhã então, galera. Até amanhã. Até amanhã.